As principais dicas que a gente coloca para o empresário quando ele chega aqui querendo ainda entender esse mercado e iniciar um negócio próprio, a primeira dela é a ideia. Então a gente já parte que o empresário ele precisa identificar uma boa ideia. E nessa identificação da ideia a gente sugere alguns pontos. É que essa ideia ela seja uma ideia identificada a partir de uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negócio. Então esse é o primeiro passo. O outro passo, ainda partindo da ideia, é que essa ideia também ela seja muito focada dentro de alguma habilidade ou alguma experiência empresarial que esse empreendedor ele possa ter tido, ou visualizando algum negócio já existente, ou de alguma experiência profissional que ele tenha tido, ou alguma experiência de negócio que ele tenha visto em algum mercado e que isso aí ele ache que ele tem alguma habilidade com relação a isso. Então, na hora que ele tem a ideia, ou uma, duas ideias, e ele casa essa ideia com essas habilidades, faz com que ele direcione, ele selecione aquela mais adequada para ele partir para o segundo passo, que é a busca de informações. Então, se ele tem a ideia, o segundo passo agora é buscar informações sobre essa ideia para que ele possa, sim, começar a pensar nessa ideia em um negócio. Essas informações, elas dizem respeito ao mercado propriamente dito, o que o cliente quer, se ele está atendendo alguma necessidade, algum grupo de clientes específicos, então quem é esse público-alvo que ele deseja atender. A partir daí, a gente começa a ir atrás de outras informações pertinentes, que é com relação aos próprios concorrentes, quem são os principais concorrentes que existem, e também com relação a fornecedores. Então, se há facilidade de fornecimento ou de matéria-prima ou de produtos que faça com que essa ideia, né, que ela se transforme realmente em um comércio para que ele possa desenvolver o seu negócio. Então, primeiro ele tem que ter a ideia, o segundo passo é buscar informações sobre essa ideia, e o terceiro passo é conhecer o negócio. E nesse conhecimento do negócio, ele vai desde a conhecer algumas técnicas de gestão, como é que ele faz para administrar o negócio, como é que ele faz a parte da produção, ou seja, na transformação de algum bem ou na venda do produto e serviço, ou seja, como que esse empresário, que esse empreendedor vai entregar o seu produto ou serviço para o seu cliente, para o seu público-alvo. Então, essa também é uma das preocupações que às vezes a gente percebe que o empresário ele não entende muito como é que ele faz para poder entregar o seu produto e serviço. A outra dica que a gente dá é se ele já reuniu todas essas informações, ele conheceu o mercado, ele sabe como atender o seu público-alvo, então agora chegou a vez dele transformar isso em números. Quanto que é necessário para que ele transforme essa ideia em um negócio? Tá? Qual é o valor do investimento fixo? O investimento fixo é aquele valor inicial que a empresa precisa para poder ela iniciar a operação. Tendo conhecido qual é o valor desse investimento fixo, é importante que o empresário também conheça qual é o valor do capital de giro necessário para que a empresa possa funcionar durante os primeiros meses. E o outro, qual é a perspectiva de retorno do investimento? Então, aqui, na hora que a gente fala em perspectiva de retorno de investimento, ele já precisa entender quanto que a empresa precisa faturar mês a mês para que ela pague o retorno, para que ela pague o investimento que foi feito e em quanto tempo a gente tem o retorno do investimento que foi aplicado no negócio. Então, primeiro ele tem que ter a ideia. O segundo, ele tem que buscar informações a respeito daquela ideia para saber se ela é uma ideia que pode se transformar num negócio. O terceiro é conhecer o mercado, tanto cliente, público-alvo, fornecedor, concorrente. O quarto ponto é ele saber se essa ideia é viável economicamente, se a gente tem como ter retorno do investimento aplicado. O último passo que a gente tenta colocar para esse empresário é que ele não gaste além do necessário. Então, ele precisa entender qual é o valor que é necessário para que a empresa funcione, mas ele também tenha o pé no chão. Então, nesse momento inicial, o valor do investimento ele tem que ser aquele necessário para que a empresa funcione e dê o retorno que o empresário necessita. Tá? Inclusive, com relação a esse retorno, o empresário já tem que estar ciente também qual o valor da retirada mensal dele, para que ele tenha o entendimento se aquela empresa vai pagar aquilo que ele espera receber como retorno do trabalho dele durante o período.